dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Patrick pela oportunidade, pela idealização desse projeto tão bacana que é o Instituto Vivendo e esse programa que a gente já vem acompanhando há algumas semanas aí. Gostaria também de agradecer aos outros colegas que se apresentaram nos outros finais de semana, apresentações muito interessantes e bastante elucidativas. E agradecer, por fim, a vocês que estão nos acompanhando aí ao longo dessas semanas e aprendendo, e esperamos que vocês no futuro se tornem multiplicadores de informação para essa doença que é a endometriose, tão pouco compreendida até hoje. Uma das coisas que eu ouço com muita frequência é paciente com muito susto, muito preocupada, quando descobre que tem endometriose no intestino e chega no consultório. Na verdade, eu acho que isso é uma questão de perspectiva. Elas se assustam porque a endometriose invade até o intestino, tem a pecha de uma doença agressiva, de complicações pós-operatórias. Na verdade, como eu falei, eu acho que é uma questão de perspectiva. Uma coisa que inicialmente pode parecer muito assustadora, muito feia, na verdade, permite um tratamento adequado e que no médio e longo prazo vai melhorar significativamente a qualidade de vida dessas pacientes. Então, eu não vejo o diagnóstico de endometriose no intestino como uma coisa negativa, mas sim como uma boa oportunidade de melhora, de tratamento e de boa qualidade de vida no futuro. Para que a gente opere uma paciente, mexa especificamente no intestino, a gente precisa atravessar a parede abdominal. Isso classicamente é feito de duas formas, através da cirurgia aberta, uma estratégia mais clássica, mais antiga, onde se fazia um corte na barriga para que a gente pudesse colocar nossas mãos dentro da barriga do paciente. Nos últimos 30 anos, surgiu a via de acesso minimamente invasiva, cirurgia minimamente invasiva, ou como os ingleses falam, cirurgia de buraco de fechadura. Através de pequenas incisões, em torno de 1 a 2 centímetros na parede abdominal, nós conseguimos introduzir pinças, e essas pinças, que são controladas por nós cirurgiões, vão conseguir manipular os tecidos e remover a endometriose e, eventualmente, os órgãos, se necessário. A videolaparoscopia é a estratégia, a via de acesso mais utilizada. Aliás, a moderna cirurgia da endometriose só atingiu o patamar que nós temos até hoje por causa da videolaparoscopia e é tida como o padrão ouro da cirurgia de endometriose. Mais recentemente, um outro modelo de cirurgia minimamente invasiva, cirurgia minimamente invasiva assistida pelo robô, tem ganho popularidade. Essa é uma evolução, na minha opinião, natural da videolaparoscopia e que vai ser, talvez um dia, o padrão ouro da videolaparoscopia, mas para que isso aconteça, os custos envolvidos com a realização da cirurgia robótica têm de cair muito. Esse eu acho que ainda é o principal empecilho para uma adoção ampla da cirurgia robótica. Nesses desenhos aqui, a gente pode ver comparativamente as diferenças entre as incisões ou os furos realizados para cada tipo de via de acesso. Na cirurgia aberta, quando precisa operar o intestino, é feita uma incisão que vai do umbigo até a pube e, eventualmente, dependendo do quanto precisar remover do intestino, essa incisão pode ter que ser estendida para a região superior do abdômen. Na videolaparoscopia, 4 pequenos furos são realizados nessa região e, quando o intestino for ser removido, uma pequena incisão de 5 a 7 centímetros na altura da região onde é feita a incisão de uma cesariana é realizada para que o intestino seja removido. Na cirurgia robótica, utilizamos 5 punções, que são demonstradas aqui. A gente percebe que essas punções são um pouco mais altas do que as punções da videolaparoscopia, e da mesma forma, uma incisão de 5 a 7 centímetros é realizada quando um segmento do intestino precisa ser removido. A endometriose compromete o intestino com maior frequência na região do intestino grosso, que fica logo atrás do útero, do colo do útero, que é o que a gente chama a transição reto-sigmoide.
uma maneira menos frequente, compromete o apêndice cecal e também o intestino delgado. Aqui, por uma questão de tempo, eu vou falar mais da cirurgia específica do intestino, da transição reto-sigmoide, mas os conceitos aqui descritos também se aplicam a outras ressecções do intestino também. O intestino, de uma maneira simples, ele é composto por 3 camadas. São elas a camada mais externa, serosa, mais fina e mais superficial, que reveste o intestino. Logo a seguir, abaixo, vem a camada muscular, uma camada espessa, constituída por músculo, e que confere uma densidade estrutural e movimentação ao intestino. Mais internamente, nós temos a camada mucosa, é uma camada mais fina. Essa camada fica em contato diretamente com as fezes e ela é responsável pela absorção dos nutrientes e também da água. No intestino grosso, especificamente, é ela quem absorve a água e transforma as fezes de um conteúdo semilíquido no lado direito do intestino e o transforma no conteúdo pastoso ou mais endurecido, como vemos as fezes que normalmente evacuamos. A endometriose compromete o intestino de fora para dentro, isso é, da camada serosa em direção à muscular e, eventualmente, invade a camada mucosa. Então, dependendo do tempo de doença e da agressividade da endometriose, nós podemos ter um comprometimento apenas da camada serosa, da camada muscular e, eventualmente, até da camada mucosa. E é dependendo dessa intensidade de comprometimento e também do número de lesões que nós vamos decidir que tipo de cirurgia será efetivamente realizada no intestino comprometido. Se o comprometimento for um comprometimento superficial, o segmento do intestino pode ser removido utilizando-se uma tesoura e cortando delicadamente essa lesão, essa camada serosa, sem que a camada estrutural do intestino, a camada muscular, seja afetada. Isso é muito interessante porque diminui o risco de complicações, torna a cirurgia mais simples e pode ser feita sem a necessidade de abertura da cavidade abdominal pelaquela incisão para remover o intestino. Já se o comprometimento for na camada muscular, a gente usa 2 outras estratégias que eu vou mostrar a seguir. Se nós temos uma lesão que tem até 3 centímetros aqui na região da transição entre o reto e o sigmoide, essa lesão comprometendo a camada muscular pode ser removida por uma estratégia que a gente chama de raspagem, ou no inglês, shaving, de raspagem ou shaving não, de uma forma chamada ressecção em disco, aonde uma elipse, um segmento do intestino, uma tampa do intestino é removida e, a seguir, esse orifício no intestino é costurado. Costurado, uma costura essa que pega parte da parede do intestino, geralmente a parede anterior do intestino. Por ser uma ressecção pequena da parede do intestino, esse tipo de estratégia, a ressecção em disco, não necessita a incisão, a abertura da barriga para a remoção do intestino. Se nós temos uma incisão maior do que 3 centímetros, ou múltiplas lesões menores, mas ao longo de um segmento do intestino, então é necessária a remoção de um pedaço, um segmento do intestino, que é, então, removido, como vemos aqui na parte do centro nesse desenho, e as extremidades que restam do intestino são, então, costuradas, emendadas, nessa situação, uma costura circunferencial. Nessa situação, precisamos fazer a incisãozinha no pé da barriga para retirar o intestino. Pergunta que eu ouço muito também é: como é que vai ser após a cirurgia? Bom, de maneira geral, as pacientes recebem como uma prescrição, como recomendações pós-operatórias, uma alimentação progressiva, já iniciando desde o dia da cirurgia, inicia-se dieta líquida e a cada dia que passa, a dieta vai sendo progredida até uma dieta normal. Remédios para controle da dor, para prevenção de trombose, são também utilizados e estimulamos muito a movimentação da paciente, a saída dela do leito,
a dor é muito pequena e quanto mais ela se movimentar, mais rápido ela se recupera para retornar às atividades, à independência do dia a dia. Com isso, a maioria das pacientes consegue receber alta hospitalar numa média de 3 a 5 dias. As condições que nós precisamos para que uma paciente receba alta e vá para casa são uma boa aceitação de alimentos, uma dor adequadamente controlada e uma movimentação confortável, uma independência mínima dessa paciente. Uma outra pergunta que vem logo a seguir costuma ser: preciso fazer cocô antes de ir para o hospital ou só vou para casa depois que fizer cocô? Não. Não precisamos que a paciente faça cocô antes de ir embora para casa. O cocô vai vir naturalmente entre o terceiro, quinto ou sétimo dia de cirurgia, e a gente sabe, mulher é um pouco peculiar, precisa ter o lugarzinho, a hora certa para fazer cocô, e no ambiente hospitalar definitivamente não costuma ser esse lugar. Então, não é raro, logo depois que a paciente vai para casa, se estava muito preocupada com a evacuação, no primeiro, segundo dia, o emoji que eu mais recebo é esse aqui no celular, mostrando que ela acabou conseguindo evacuar em casa e não houve problema nenhum, preocupação nenhuma. Toda cirurgia pode ter o que a gente chama de alguma complicação, isso é, quando a evolução não é que nem a gente acabou de falar no slide anterior. Quer dizer, alguma coisa pode acontecer errada, alguma coisa pode sair do trilho. A isso chamamos complicações. Até agora, a gente mostrou alguns desenhos bem simples, mostrando a bexiga, o útero, o reto, os ovários, mas se a gente for para baixo da superfície, a gente vai ver que a pelve é uma região com muitos órgãos. Ela é um funil, inúmeras estruturas vasculares, nervosas e também o ureter passam nessa região, são manipulados, estão na região que a gente opera, e essa manipulação pode trazer algum sintoma ou alguma evolução, algum evento indesejado. A isso chamamos complicações pós-operatórias. As complicações mais comuns são a retenção urinária, que é a paciente, depois que retira a sonda vesical, não consegue fazer xixi sozinho, a infecção urinária, infecção de cicatriz operatória, sensação de anestesia, formigamento ou de anestesia, seja na região ao redor dos cortes ou mesmo na perna. Isso às vezes acontece por trauma dos nervos nessa região e, via de regra, é temporária, da mesma forma que a retenção urinária citada inicialmente aqui em cima. Às vezes podemos ter um sangramento maior, ou na ferida operatória, ou a partir do útero, e a trombose venosa profunda. Todas essas complicações comuns a qualquer tipo de cirurgia. Do ponto de vista específico do intestino, a fístula ou o vazamento de fezes ou gás pela costura que a gente realizou é a complicação, vamos dizer, mais temida e relacionada diretamente com a cirurgia do intestino. No entanto, a maioria dessas complicações pode ser e é tratada de forma que a gente chama conservadora, com medicações, antibióticos, drenagem, fisioterapia, e raramente é necessária uma reoperação. Como a gente falou, ela é rara, a grosso modo, na literatura, varia de 2 a 20 e poucos por cento, na média, 10% das pacientes precisam alguma reoperação em casuísticas, mas, como a gente vai ver a seguir, não é algo para a gente se preocupar. Uma outra pergunta que eu ouço com muita frequência é: vou ficar com bolsinha depois da cirurgia? O que é a bolsinha? A bolsinha é o desvio do fluxo das fezes para a parede abdominal, para o meio externo, porque ela não deve passar em algum lugar que eu não quero na barriga. Isso geralmente é utilizado quando a gente tem uma infecção abdominal importante, uma fístula, um vazamento importante, então eu não quero que o cocô passe por lá. Isso pode ser realizado pondo o cólon para fora, a colostomia, ou o ilho, a iliostomia. Isso varia muito de acordo com a paciente, o insucesso eventual de outras
tratamentos, então é a última linha de tratamento para uma fístula intestinal. Alguns grupos europeus costumam utilizar o que a gente chama de ileostomia preventiva com muita frequência. Isso é, dependendo de algumas condições muito técnicas, eles acham que é vantagem já fazer uma bolsinha na primeira cirurgia, e isso não é que evita a fístula, mas se a fístula acontecer, vai diminuir o número de complicações, a complexidade do tratamento e, eventualmente, evitar uma cirurgia. Ora, a cirurgia que já foi feita de saída, que é a ileostomia. Aqui no Brasil, a maioria dos grupos prefere não realizar de forma rotineira a ileostomia preventiva e realiza o que a gente chama de estomia de necessidade, isso é, quando realmente for o único método de controle de uma fístula. Muitas vezes a gente pode ficar assustado, desconfortável, com dúvida se a gente deve operar ou não, depois de ver tudo isso que eu falei, especialmente das complicações. Uma comparação que eu costumo fazer com frequência é a seguinte: quando a gente opera, especialmente quando a gente tem uma complicação, é a mesma coisa que quando uma pedra grande cai em um lago que está calmo. No início a gente vai ter barulho, turbulência, insegurança, mas com o passar do tempo, a gente vai ter uma diminuição das ondas, diminuição da turbulência, a situação vai melhorar e tudo vai se normalizar e lá na frente vai ficar tudo bem. Por isso que se alguém tiver dúvida, preocupada com relação à cirurgia do intestino, com esses riscos que a gente comentou, eu acho que não deve ser uma preocupação, os benefícios, os ganhos de qualidade de vida são muito grandes. Então, vale a pena operar, não tenham medo. Mais uma vez, obrigado ao Patrick, obrigado aos outros colegas e tenham todos um bom dia.